Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, tá bom? Antes de começar o conteúdo do vídeo, eu queria trazer para vocês, eu queria pedir para vocês que deixassem um like, se inscrevessem no canal. Na seção dos comentários, digita qualquer coisa lá, só para o algoritmo do YouTube dar relevância ao canal. Se você tiver algum tema para me sugerir, para me produzir conteúdo aqui para vocês, por favor, vai lá e escreve, porque essa questão a inspiração de temas para trazer aqui para o canal tá começando a faltar. Então estou tendo um pouco de dificuldade de encontrar assuntos interessantes e relevantes para trazer para vocês, fora a análise das empresas, né? Mas conforme a gente vai analisando empresas, não tem muito o que ser dito, né? Não faz sentido você ficar analisando a mesma empresa várias vezes, né? É óbvio que se tiver um espaço de tempo aí de um ano, ou alguns vários meses, ok. Até dá para vir falar, contextualizar alguma coisa que aconteceu diferente, mas no geral, de trimestre a trimestre, não muda muita coisa nas empresas, tá? E as características vantajosas dessas empresas continuam sendo as mesmas. É uma ou outra que tem um probleminha ali, ou que acontece algum resultado mais extraordinário que compensa trazer essa informação para vocês, tá? Recentemente eu estive no grupo de Telegram e surgiu lá a discussão do porquê fundos de ações raramente não bateu o Ibovespa e ter boa performance, tá? E aí, infelizmente, nos grupos a maioria das pessoas debatem achismos. Aí começou a ter discussão de gente falando que uns falaram que bater o Ibovespa é muito fácil, de fato é, enquanto que outros, então quer dizer que você se acha melhor do que grandes gestores que compraram, por exemplo, Magazine Luiza, descobriram que a Magazine Luiza ia dar esse boom e compraram e tudo mais. Aí começa aquela discussão com muito pouco argumento, sabe? É aquele debate de achismos, como eu disse, e aí eu decidi fazer um vídeo explicando o porquê que esses fundos raramente irão ter boa performance, tá? E não é uma questão de o gestor é um gênio, ou o gestor é burro, ou fulano que bateu Ibovespa acha que é o bichão, enquanto que outros fundos enormes não conseguem bater. Qual que é o segredo? E basicamente o segredo é muito simples. A dinâmica dos fundos de ações retardam a performance. Então é natural que uma minoria dos fundos de ações consiga ter boa performance e bater o Ibovespa. E mesmo esses fundos que conseguem ter uma performance extraordinária a ponto de superar o Ibovespa, que é um índice, assim, é uma péssima referência, o Ibovespa é um índice com muita concentração de empresas cíclicas. Então, por natureza, ele vai ter uma performance medíocre, a não ser que as commodities tenham um desempenho muito alto, mas é muito alto. Não é essa mudança de patamar de petróleo que a gente está vendo aí de, sei lá, saiu de 30, 35, 40 dólares e foi para 150, não. É extraordinário mesmo, é coisa de sair de 30 e ir para 300, multiplicar por 10, por 15. Aí sim o Ibovespa vai ter uma relevância mundial considerável, tá? É sempre bom dizer também que o Ibovespa em dólares, ele está abaixo da alta de 2008. Então, literalmente, o Ibovespa perde do dólar a o que? De 2008 para 2022, 14 anos, tá? O dólar já performaria melhor que o Ibovespa. Então, beleza. Agora eu vou explicar para vocês passo por passo do porquê é muito difícil para esses fundos vencer o Ibovespa. Eu vou fazer algumas comparações, eu vou mostrar para vocês aonde a maioria desses fundos, desses ótimos gestores, porque não é porque o patrimônio do cotista que entra nesse fundo ele teve uma performance mediana, que não tem o que se aprender com esses caras. Esses gestores que você viu aí na thumbnail do vídeo são assim caras com
altíssima capacidade de trazer boa rentabilidade. Tá? Só que a dinâmica do fundo reduz muito, como se diz, machuca muito o cotista. E esses gráficos que vocês vão ver é da parte do cotista. Tá? Se você tivesse o gráfico da parte do gestor, a conversa é outra. Tá? Mas eu vou explicar tudo isso para vocês. Primeira coisa que eu preciso falar aqui é sobre o Come Cotas. O que é o Come Cotas? Come Cotas é uma forma que o governo encontrou de cobrar IR antecipadamente. Ah, como assim? Bom, se você comprou uma ação por X e vender ela de X mais 10, então você vai pegar o preço de venda, X mais 10, subtrair o preço de compra, X, e você vai ter o lucro, 10. Em cima desse lucro, incide imposto de renda. Tá bom? Como o fundo tem uma dinâmica rápida de compra e venda, o governo achou por bem, tá, taxar o cotista do fundo antecipadamente. Então, a cada 6 meses, parte dessas cotas que você comprou desse fundo, o governo vem e morde. Tá? Então, a cada 6 meses, você vai ter que pagar imposto. É a primeira coisa. Por si só, isso já é uma ineficiência terrível. Por quê? Porque, por exemplo, você compra uma ação por longo... Eu compro ação para não vender nunca, tá? Mas vamos supor que você tem um perfil idêntico ao meu, entendeu? Então, como eu não vendo, eu não vou gerar imposto de renda, tá? Então, esse efeito dos juros compostos, ele incide também ao valor que eu teria que pagar imposto de renda. Enquanto que no Come Cotas não. No Come Cotas é impossível você não pagar o imposto. Ele já vem debitando nas suas cotas do fundo. Entendeu? Então lá no final, o montante vai ser menor. Entendeu? Mesmo que você venda lá na frente, o montante vai ser menor. Tanto vender ações quanto vender o fundo. Porque o fundo ele vem mordendo de pouco em pouco o seu patrimônio. Não tem para onde correr. Independente se está tendo lucro, independente se está tendo prejuízo. Tá? Então, de cara, só de comprar um fundo, você já tem essa ineficiência. A segunda ineficiência que tem é a remuneração do gestor, que é a taxa de administração. A taxa de administração incide sobre o seu patrimônio. Então, você colocou lá X reais, tá? Todo ano, você vai perder 2% desses X reais. Independente se o fundo está bom ou está ruim. Você vai perder 2%. Então, quanto mais tempo você deixar lá, mais esse total de dinheiro que você tem lá vai perder esses 2%. Então, ele decresce. Tá? Sem existir a obrigação do fundo te retornar positivamente. Então, você pode ter um retorno negativo e mesmo assim ter que pagar 2%. Entendeu? Então, esse daí é o imposto do gestor. Então, você pagou o imposto do governo, aí você vai pagar o imposto do gestor, e aí você tem uma terceira taxa, que é a taxa de performance. Tá? Então, você já está pagando por um serviço aqui, você já está pagando seu imposto do governo, você já está pagando muito caro num serviço que não te garante retorno. Mas caso você tenha um retorno acima do Ibovespa, que é uma péssima referência, eles usam o Ibovespa como referência, mas o Ibovespa é uma péssima referência. Por mais que eles estejam, esses fundos que eu vou mostrar aqui para vocês, estão batendo o Ibovespa, o Ibovespa não deixa de ser uma péssima referência. Então, a régua para definir se você vai pagar a taxa de performance ou não, ela é muito baixa para começo de conversa. E havendo aí essa sobreposição em cima do Ibovespa, né, se o fundo bateu o Ibovespa naquele determinado período, incide uma taxa de performance de 20% no que o gestor conseguir bater o Ibovespa. Então perceba que são 3 características aí que destroem a rentabilidade do cotista. Tá? E por último, e não menos importante, esses fundos têm uma dinâmica muito maior como é que eu vou dizer isso? De compra e venda muito maior que a maioria das pessoas físicas. Tá? Então eles compram e vendem com muita frequência. Por quê? Porque muita gente entra e muita gente sai.
Então toda vez que há por exemplo, uma defasagem, mais pessoas saíram do que pessoas entraram, por exemplo, no dia, ou na semana, ou no mês, esse gestor ele vai ter que vender algumas das suas ações ali para suprir essa saída. Entendeu? Então, é um giro de patrimônio, e a gente sabe que girar patrimônio, ainda mais no Brasil, você deixa muito dinheiro na mesa, você deixa muito dinheiro para a corretora, você deixa muito dinheiro para o mercado. Então, é natural que seja um ou outro fundo que consiga ter essa performance do Ibovespa. E agora eu vou exemplificar para vocês, tá? Eu vou trazer gráficos que corroboram todos esses meus argumentos. Aliás, meus argumentos não, são fatos, isso aqui, né? Isso aqui não é opinião, é a realidade, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, os dois. Eu não sou especialista em fundos, tá bom? Mas os dois, nesses anos de mercado, os dois fundos que eu vejo o pessoal falando mais sobre é o fundo verde, que é esse CSHG verde FICFIN aqui. Depois foi até criado outro similar a eles. Se você dá uma olhada aqui nos gráficos, você vai ver que a performance, o desenho dos gráficos, esse, não sei se lilás ou vermelho mais claro aqui, esse azul claro, o desenho desse é parecido, tá? Por quê? Porque esse daqui é um segundo fundo que foi feito lá em 2015, tá? Acho que surfando na moral, na boa performance que esse SHG Verde FICFIN teve. Se não me engano, ele foi criado em 97, tá? Se não me falha a memória. Então, o gestor é o Luiz Stuberger, é um cara genial, assim, em termos de rentabilidade. Ele trouxe muita rentabilidade para ele, tá? Mas se você for olhar o fundo em si, como ele tem todas essas punições, porque esse gráfico aqui é o gráfico que vai para o cotista. Como ele tem todas essas punições aqui de performance, tá? Você vai ver que o resultado é mediano. O Ibovespa deu 92% e ele deu 200%, ele deu o dobro do Ibovespa. Só que, por exemplo, empresas que ele comprou aqui, como Suzano, como Equatorial, se eu pegar o gráfico aqui embaixo que eu ia falar mais na frente, por exemplo, você vai ver, ó, a Suzano deu, só a Suzano, 1.143%. Entendeu? Então, bateu 11 vezes o Ibovespa. A Equatorial bateu 972%. Entendeu? Peguei esses exemplos porque o fundo verde estava amplamente posicionado nessas duas ações aí, nesse histórico. Entendeu? Então, por exemplo, o Alaska Black. O Alaska Black ficou famoso. Primeiro que um dos gestores dele é bilionários. Os dois gestores que se tornaram mais famosos, né, sobre esse fundo é o Henrique Breda, que é um cara que aprendeu com o Luiz Alves Paz de Barros, que é bilionário e tem uma história super vencedora na bolsa. E esse grande retorno que eles tiveram aqui foram da descoberta da Magazine Luiza. Tá? E mesmo esse fundo, que recentemente está perdendo bem devido a essa exposição, eu acho que essa queda aqui eles devem ter segurado um pouco de Magazine Luiza, alguma coisa nesse sentido aí. Né? Que ele estava bem acima do patamar ali do Ibovespa, mas não adianta, caiu. Não vendeu na hora certa, né? Caiu para todo mundo. Ele teve uma performance de 174%, ou seja, nem dobrou o Ibovespa nesses últimos 10 anos. Tá? Mesmo tendo, assim, a oportunidade de ouro da bolsa de 2016 para cá, que foi Magazine Luiza. Tá? Talvez só a Unipar Caboclo, que na verdade a Unipar não deu uma oportunidade tão grande quanto a Magazine, porque a Magazine Luiza saiu de centavos e foi para mais de R$100. Então é uma multiplicação muito absurda. É muito raro alguém conseguir pegar uma rentabilidade dessa. Por isso que esse gráfico está tão acentuado aqui, mas mesmo assim já voltou ao normal. Entendeu? E a gente vai, eu vou olhar aqui o patrimônio dos fundos com você, a gente vai ver que esse fundo é altamente ativo, então esse pessoal roda bastante a carteira, tá bom? O que não é errado, não é ruim, tá? Não é ruim para eles, é ruim para o cotista, entendeu? Que tem uma dinâmica de vários fatores negativas para o retorno do cotista, mas para o retorno do fundo é ótimo, tá bom?
E quando as pessoas, você vai ver reportagem, você vai falar assim, não, tal gestor transformou X em 1 milhão de X, né? Mas isso é para ele, o cotista dele não conseguiu essa performance, entendeu? Por causa disso aqui, que ele vai pagando, né? Tanto para o governo quanto para o gestor. Então você vai ver que hoje o patrimônio desses dois fundos, esse aqui é o Verde e esse aqui é o Alaska Black, eles estão majoritariamente posicionados em Tesouro Nacional. Então, independente que eles tiveram performance nada muito além, nada de sobrenatural à frente do Ibovespa, você vai perceber hoje que eles estão com um comportamento mais pessimista em relação a ações. Eles estão muito posicionados em letras do Tesouro Nacional. E a Selic está muito alta. Então, aqui existe um aprendizado. Tá? Então, se você tem dinheiro parado, deixa na Selic. Tá? Deixa na Selic. Pelo comportamento dos grandes gestores, você percebe que a correlação taxa Selic e o preço que a Bolsa está hoje não está agradável ficar amplamente exposto em bolsa, entendeu? A bolsa não corrigiu bastante para a Selic que nós estamos vivendo. Então, você percebe isso no comportamento dos gestores. Então, acompanhar certos gestores, e eu acompanho esses dois aqui na verdade, se eu não me engano, o patrimônio de essas informações aqui atualiza a cada 6 meses, né? Então nós estamos em janeiro de 2022 pegando essa referência. Mas se em janeiro eles já estavam amplamente posicionados em letras do Tesouro, provavelmente agora que permanece assim, porque a Selic aumentou 1 ou 2 vezes nesse período. Então, embora eu seja um crítico a essa performance, tá? Não quer dizer que você não possa aprender muito com esses caras. Esses caras são crânio demais, entendeu? A questão é que você, sendo cotista, não vai ter o mesmo retorno que eles. Simples assim. O modelo de negócio é ruim para você. Só isso. Isso não quer dizer que eu sou melhor que eles são burros e eu sou inteligente, não. É a dinâmica de como o negócio foi criado não te favorece. Mas eles são caras fenomenais. Aprenda com eles, tá? E agora eu vou comparar a rentabilidade aqui eu até pulei essa etapa aqui. Aqui eu vou comparar com muita gente falando, não, lá no grupo de discussão que é difícil bater o Ibovespa. Como é que é difícil bater o Ibovespa? Até o CDI bateu o Ibovespa. Pelo amor de Deus. A renda fixa mais simples, mais fácil de se contratar. Pô, qualquer aplicativo de banco tem um CDB de 100%. Entendeu? 110, 120. E o cara e bateu o Ibovespa assim, com 30% a mais, né? 1/3 de ganho em cima do Ibovespa, né? Que 30% equivale a 1/3 de 92%, entendeu? Então, assim, não existe isso. Você vê que nos 10 anos, raramente o Ibovespa passou da curva do CDI. Como é que você vai falar comigo que é difícil bater o Ibovespa? Pelo amor de Deus. Eu até saí da discussão lá quando começaram a falar isso aí. Porque isso aqui é impossível. Isso aqui é bater na minha cara e me chamar de burro todo dia. Não dá não. Muito simples bater o Ibovespa. Muito fácil. Ainda mais esse Ibovespa nós temos de 2008 para cá. Tá? Aí agora eu vou comparando com a renda fixa. Agora eu vou comparar o Ibovespa com ações individuais. Tá? E aqui eu quis botar a Taesa, que é uma empresa muito segura, com um negócio muito resiliente e com uma performance bacana. Eu quis colocar a Itaúsa, que é uma empresa aí que tem torcedores e o pessoal conta. Muita gente faz piada com o dividendo de Itaúsa, se Itaúsa é boa, se deixou de ser boa. Tá? Outra empresa aí, porém, de geração de energia, que é menos... O business de geração é muito seguro, porém é menos lucrativo que o de transmissão. Então, pus também uma de geração. E uma empresa de commodity altamente cíclica, tá? Porque o Ibovespa é muito cíclico. Então vamos isolar uma empresa ali que tem um comportamento parecido com o Ibovespa, que é a Vale. Então comparei essas empresas e você vai ver que todo mundo bateu no Ibovespa. Até a Engie, que é uma empresa que tem historicamente andado de lado, o gráfico que dá a Engie é essa linha aqui, esse lilás vermelho claro, não sei que cor é essa. Até ela bateu ali com 80% de folga o Ibovespa. Então a Taesa bateu quase 9 vezes o Ibovespa, a Itaúsa bateu
4 vezes e pouca, entendeu? A própria Vale também bateu 4 vezes e pouca. Olha que interessante, o desempenho de Itaúsa e Vale é 0,2% de diferença, entendeu? Então, quando eu te mostro isso daqui, e te mostro também esse gráfico de fundos, como para você comprar fundo, você vai cair nisso aqui? Você estudar por sua conta e risco e comprar empresa boa, você tem uma vantagem competitiva em relação a quem é cotista de fundo, entendeu? A quem compra fundos. Então, assim, para mim é um crime uma pessoa te indicar comprar um fundo de investimento. E olha que aqui eu estou pegando a joia da coroa dos fundos de ações brasileiros. São os 2 fundos mais bem falados do mercado. Então, se você for dar uma olhada, a performance foi até parecida, 200% e 174%. Então, entregaram em termos de fundo, entregaram uma ótima performance, né? São ótimos gestores. Mas quando você pega empresas aqui simples, bateram o Ibovespa com folga. CDI bateu o Ibovespa com folga. E aqui agora eu vou pegar assim as top empresas de performance, tá? Eu no lugar da Taesa que eu ia colocar a Unipar Cabocloro, mas ficou muito, ou a Magazine Luiza, mas eu não quis pegar esses dois monstros, porque são casos de turnaround muito específico. Pouca gente conseguiu participar desses 2 negócios. Eu peguei empresa que todo mundo sabe que é boa há mais de 10 anos. Tá? Taesa, com seu negócio resiliente, entregou ali 876%. Tá? A VEG, que é talvez a melhor empresa do Brasil hoje, em termos de qualidade, entregou aí 1.079%, então bateu o Ibovespa mais de 10 vezes. A Suzano, que é uma empresa de celulose, né? Bateu o Ibovespa, deu um retorno aí de quase 1.200%, né? Bateu mais de 11 vezes o Ibovespa. E a Equatorial, que é uma empresa de energia elétrica, atua em vários setores da questão de energia elétrica, mas o grande diferencial dela é que ela vai comprando, ela comprou muitos ativos, principalmente da Eletrobras, que dava prejuízo, né? Ativos de distribuição, e implementou a gestão dela e os ativos passaram a dar lucro. Então, basicamente, ela compra empresas que estão no prejuízo e faz a turnaround dentro da empresa. Então, assim, a empresa é fantástica também. Retornou 972% aí, quase 10 vezes aí. Aliás, mais de 10 vezes o que o Ibovespa retornou. E a Suzano e a Equatorial foram empresas que esse fundo verde aqui estava amplamente posicionado. Então, quando você pega as empresas ali que esses fundos se apoiaram para ter grande performance, mesmo assim comprando só as empresas, se você ficasse vendo o que esse cara está fazendo ali de 6 em 6 meses e copiasse, você ia ter uma performance melhor que a do cotista dele, tá bom? Então, assim, não vejo, sem uma mudança desse cenário de remuneração do gestor, né, mecânica de mercado e imposto de renda, eu não vejo motivo algum para a pessoa física comprar fundo de investimento. Ok, pessoal? Então, você tem tempo. Se você vai ser investidor, você vai investir para a vida inteira, tá? Com o passar do tempo, você vai se tornando uma pessoa mais experiente, vai tomando melhores decisões. Não é difícil encontrar boas empresas, tá? Tá cheio de conteúdo gratuito sobre isso, e aqui no canal tem muito conteúdo de boa qualidade sobre boas empresas, tá? Posso estar falando, eu acho muito pouco provável que eu indiquei alguma empresa aqui que perdeu do Ibovespa nos últimos 10 anos. Né? Nem sendo arrogante, não é, porque é muito difícil perder. É muito difícil uma empresa boa perder para o Ibovespa mesmo, entendeu? Então, espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Peço novamente que vocês se inscrevam no canal. Por favor, deixem comentários, principalmente me indicando conteúdo, porque eu estou tendo uma dificuldade criativa aí de quais assuntos trazer para vocês. Compartilhe esse conteúdo com quem possa vir a se interessar. E obrigado por ficar até aqui. Até mais.